vocês estão vendo, estamos aqui estreando o nosso capacete. E eu queria mostrar para vocês, além do capacete, mostrar, hoje nós estamos com a Pantera Negra, que é a minha outra bike, aro 26, full suspension da Sandal. Ela já apareceu aqui em um vídeo, porém eu nunca mostrei pedalando nela, e hoje nós vamos mostrar aqui. Nós vamos fazer um pedal com ela hoje e vou mostrar para vocês aqui, beleza? Então pessoal, já mostrei a bike, como eu falei uma vez aqui no canal. É uma bike da Sandal Brisk 18 velocidades, né? Uma bike com quase 30 anos aí que ela tá comigo. Uma bike que eu adoro, né? Tá totalmente original desde que saiu da fábrica. Isso lá nos anos 2000. E aí tô mostrando pra vocês aqui porque tem pessoas entrando novas aqui no canal e talvez não conheçam a bike aí, né? Então essa bike ela tava parada há muitos anos, toda empoeirada. Aí dei uma ressuscitada nela, limpei, fiz uns pequenos ajustes e a gente vai melhorando com o passar do tempo, né? 18 marchas, como eu falei, aro 26, é a Brisk da Sandal. Tá muito bonita, assim, eu pelo menos gosto, né? Como vocês podem ver aqui de novo, o preto e o amarelo, uma combinação que eu gosto demais. Então vamos pro pedal. Ali no final daquelas árvores é a Marginal Tietê, nós não vamos passar por ela. Vamos seguindo aí na nossa pedalada, com ânimo, sem pensar em desistir. Estamos aqui na Avenida Marquês de São Vicente, fazendo um pedal. Não é dos melhores horários, mas é o que eu falei, pessoal. Nunca haverá as perfeitas condições. Tudo que a gente fizer, alguma adversidade vai ter. Então o sol está relativamente forte, não muito, mas foi o único horário que eu consegui trazer aqui para gravar. Nós estamos chegando aqui, pessoal. Para quem não conhece São Paulo, aqui é o CT, Centro de Treinamento do Palmeiras. Não sei se vocês podem ver aí. Centro de Treinamento do Palmeiras. A gente já vê alguma equipe de televisão aí fazendo uma filmagem. E logo em seguida, pessoal, olha que interessante, separado apenas por um muro, é o CT do São Paulo Futebol Clube. Então aqui à nossa direita nós temos o CT do São Paulo Futebol Clube, como eu disse, separado apenas por um muro do CT do Palmeiras. Vamos também fazer um recuo aqui, mostrar para vocês. Opa! Aqui o CT, você pode ver a casa do tricampeão mundial. Pode ver que aqui, como o Palmeiras nunca foi campeão mundial, aqui já tem uma certa, digamos, provocação. Pode ser, né? Mas é isso aí, pessoal. Aqui é o Centro de Treinamento do São Paulo. Você que não é do estado de São Paulo. Então é isso aí, pessoal. Vamos seguindo o caminho aqui. E para você que é de São Paulo, do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, provavelmente você já conhece esses lugares aqui. Mas é novidade para quem não mora aqui, né? E de repente é palmeirense ou São Paulino. Então tem uma certa curiosidade em conhecer onde esses jogadores treinam. Pessoal, nós vamos seguindo aqui.
Uma ciclovia muito boa, por sinal. Ela é estreitinha, mas é porque é uma ciclovia, uma ciclofaixa, né? Ciclovia, sei lá qual é a diferença. Acho que aqui é ciclofaixa. E ela é bem estreita, por quê? Porque do outro lado da avenida tem a mão contrária, né? Então, no último vídeo eu mostrei o quanto os motoristas não respeitam as ciclovias, as ciclofaixas. Hoje, por enquanto, eu não encontrei ninguém desrespeitando, mas é bem comum. Moto também é muito comum você ver motos trafegando aqui na faixa das bikes. E aquela bike, ela é bike ou moto? Tá com motor, né? É uma bike motorizada, eles podem utilizar a ciclovia, né? É uma bike, é motorizada, mas não está no código de trânsito especificando, né? Então, se é bike, tá valendo, né? Agora que eu vou ter que olhar. E, pessoal, não sei se apareceu na filmagem, não sei se vocês notaram, mas nós temos uma novidade aqui no canal. Eu estou fazendo uso de capacete de segurança. Eu apresentei no último vídeo, mostrei para vocês aí, mas ainda não tinha usado. E hoje a gente está fazendo a estreia do nosso capacete. Vamos esperar. Pensei que o ônibus vinha para cá, não veio. Usando sempre a faixa de segurança, a ciclofaixa. Ciclovia, sei lá o que é uma coisa, o que é outra. Bom, família, ontem eu fui num bairro onde eu nasci, é próximo daqui, estava andando de bicicleta por lá e vi uma moça, tá bem diferente de quando eu saí de lá, e ela é sobrinha de um amigo, entre aspas, né? Amigo é coisa pra se guardar do lado esquerdo do peito. Mas eu vou falar pra você, é difícil você ter um amigo de verdade. E eu tô falando isso porque eu lembrei dessa moça que eu encontrei, foi ontem. E ela é sobrinha desse pseudo amigo. E eu lembrei do tempo em que, digamos assim, eu era mais bobo, né? Não é questão de ser bobo, né, cara? A gente às vezes acredita nas pessoas. Se você não tem maldade, você acha que a pessoa não tem maldade também, você cai de patinho. Então, nós vamos falar. Existe um trecho na Bíblia em que Jesus se refere a Judas, né? Ele diz que um que está aqui entre nós, eu não sei exatamente o versículo, irá me trair. E Jesus estava se referindo a Judas. E na nossa vida existem muitos Judas, muitos. Na Bíblia tinha um Judas, mas aqui na vida real, entre nós, existem muitos Judas, muitos. E esse cara aí, ele foi um Judas. Eu me lembro que, dentre outras, uma coisa que ele fez, foi assim, uma época que eu estava passando por uma enorme dificuldade financeira, e eu estava cabisbaixo, né? Tinha perdido emprego, e as contas não paravam de vir, o que é normal, né? As contas não param, né, pessoal? Os boletos não param, conta de luz, conta de água, conta de... não é conta, né? Botijão de gás, tudo coisa que não tem como hoje em dia a gente sobreviver assim com o mínimo de qualidade, né? O mínimo de dignidade. Então eu estava parado e as coisas já estavam ruins, né? E esse rapaz, ele passou, esse meu pseudo amigo, ele passou
ele estava com uma van, ele trabalhava com essa van. E aí ele parou, nós conversamos, eu expliquei, ele falou, e aí como é que tá? Eu falei, tô parado, né, a gente sem trabalho fica complicado, né? Aí ele, pô, cara, por que você não me ajuda no meu trabalho aqui? Eu faço entregas, e aí você seria o meu ajudante, cara. Tô sem ajudante e pra mim é muito ruim. Às vezes eu tenho que parar em avenida, lugar que não pode estacionar, e eu tenho que dar um jeito de sair com a carga entregando. Aí insistiu, né? Não precisou, na verdade, insistir, eu aceitei logo, né? Aí falou, te pago por semana, a empresa paga por semana e toda semana eu acerto com você. Ah, beleza, né? Voltei pra casa, né? Eu tava no portão, voltei pra casa, muito feliz, né? O que tava me deixando muito triste era ver minha mãe passando necessidade. E foi assim, comecei a trabalhar para esse cara como ajudante. E não era um trabalho fácil, né? Mas tudo bem, quando você está precisando, mesmo quando não está precisando, não dá para escolher. Então às vezes você tinha que descarregar, passar por avenidas carregando carga, caixas de detergente, coisas pesadas. E tudo bem. Comecei a fazer esse trabalho. Aí passou a primeira semana, ele não falou nada. Segunda semana, também não falou nada. Então, pessoal, passou a primeira semana, ele não me pagou. A segunda semana também não me pagou. Terceira semana também não me pagou. E eu só vendo. Falei, não é possível, né? Aí passou um mês, também não me pagou. E eu pensei comigo, falta de dinheiro não é, né? Porque ele tá fazendo festa de aniversário para a filha. E ele recebe toda a semana da empresa. E aí eu comecei a estranhar aquela situação. Aí passou-se um mês, ele não me pagou, nisso já começou a vir as outras contas. E eu comecei a ficar preocupado. Trabalhei mais uma semana, mesma coisa. Uma terceira semana, não, uma segunda semana, no total foram 6 semanas. E foi nesse momento, pessoal, depois de 6 semanas que eu havia percebido que eu havia caído num golpe, né? E então, obviamente, eu não fui mais. E ele nunca me pagou por esse 1 mês e meio. Então, o que era ruim acabou se tornando pior. Porque nesse 1 mês e meio, eu fiquei trabalhando em vão de graça, sem receber nada, e acumularam-se outras contas. Eu cheguei ao ponto de estarem até cortando a energia, né? Porque atrasou. E foi um momento bem difícil, né? Porque por mim, eu sinceramente, eu com 3 camisetas, 2 bermudas, meia dúzia de cueca, eu vivo e tendo o que comer, eu vivo, não me importo com isso, né? Acho que muitos de nós são assim. Mas eu tinha minha mãe, eu me preocupava com isso, né? Com minha mãe, ela estava preocupada, pensativa, né? Hoje ela não está mais entre nós, está lá junto com Deus, graças a Deus. Então isso me tirava o sono. E aí, o que era ruim acabou ficando pior, porque nesse mesmo instante, o banco me ofereceu um empréstimo. Seria nos dias de hoje aqui talvez uma quantia de talvez R$1.000, né? Aí eu, no desespero, eu peguei esse empréstimo do banco e quitei as dívidas, né? Paguei a energia, voltou a energia, paguei a água e ainda sobrou alguma coisa para fazer compra. E depois disso, nesse mesmo lugar que eu comecei a trabalhar com esse meu amigo, nesse meio tempo eu fiz amizade com outros motoristas, né? E outros motoristas, sim, aí de boa índole, né? Não eram cafajestes, não eram golpistas. E aí eu trabalhei como ajudante para esses motoristas. Tinha um, inclusive, Luiz, um cara muito gente boa, um cara sensacional. Antes de eu trabalhar com ele me adiantou 2 dias. Depois eu trabalhei normalmente, trabalhamos vários meses juntos, né? E para mostrar, né? Para vocês saberem que tem pessoas boas e pessoas ruins na vida, né?
Inclusive esse cara aí, depois que eu não trabalhei mais para ele, não descarregava mais o carro dele, ele teve ainda a capacidade, a cara de pau, de me cobrar porque eu não estava mais indo com ele. Olha só como que é o golpista, como que é a pessoa malandra, a pessoa mau caráter. E aí eu falei para ele, eu estava evitando de falar, até que ele me prensou, me pôs na parede e quis saber por que eu não trabalhava mais com ele. E aí estava o dono da empresa, o encarregado, o Luiz e outros motoristas. Eu falei para ele, 1 mês e meio trabalhando para você nunca me pagou, cara, e você acha que eu vou ficar a vida inteira? Se não fosse o Luiz aqui, os outros motoristas me dão uma força, estaria perdido até hoje. E aí ele virou a cara para mim e nunca mais nós nos falamos, né? Então, vamos pegar a bicicleta aqui e aí a gente vai dar um rolê e continua. Então, pessoal, cair no conto do vigário, isso aí, quem nunca, né? Já aconteceu comigo, mas a gente sabe que não é com todo mundo que é assim. Então, depois disso, nunca mais eu vi essa pessoa, graças a Deus, né? Mas fica aí a lição. Então, galera, muitas vezes a pessoa te chama de amigo, aí você se encanta com essa palavra, né? Ah, eu sou meu amigo. E, infelizmente, a maioria das pessoas, quando você precisa, não te dão uma mão, não te dão uma força, te viram as costas, né? E quando te oferece para ajudar, é pior ainda, né? No caso desse cafajeste. Hoje em dia, eu escolho muito bem as pessoas com quem eu convivo, são poucas, né? E hoje em dia está cada vez mais difícil, infelizmente, você encontrar uma pessoa para te chamar de amigo mesmo. E geralmente a gente se magoa, a gente se decepciona mais com as pessoas que a gente mais confia, né? Então, geralmente é assim que acontece. É isso, fica esperto com as pessoas que te chamam de amigo, né? Procure saber se ela é seu amigo mesmo, ou é só um amigo das horas boas, e se ela não é um Judas, principalmente, né? Pessoal, um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus, se inscrevam no canal. Valeu, 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 valeu! Amigo é coisa pra se guardar do lado esquerdo do peito, dentro do coração.